tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 5 de outubro de 2010, terça-feira. O verbete é o 1712, 4 páginas, 46 logias e 11 máximos. O tema é força integral. A especialidade é a autopriorologia. Definição. A força integral é a condição vivencial inteligente da consciência lúcida, capaz de aplicar as autopotencialidades racionais conforme as prioridades conscienciais, evolutivas, ideais. A higiene consciencial minimizando as perdas nos desvios da autopensenidade. O antibagulhismo autopensênico. A autopensenização retilínea. O autoesforço integral. A busca da força integral aplicada à execução da PROEX. A acomodação à meia força na PROEX. A evitação do autodesempenho medíocre. A aplicação inteligente dos autoesforços proexológicos no tempo e no espaço. A firmeza de propósitos. A atenção concentrada no momento presente. A autodedicação plena. A resistência às intempéries, aos percalços e às vicissitudes. As crises de crescimento enfrentadas sem esmorecimento. Os obstáculos ultrapassados com bom humor. A sustentação do ânimo, a autoconfiança nos próprios poderes conscienciais, a coragem evolutiva em assumir a autoconsciencialidade, a potência bioenergética derivada da autocosmoética, a suplantação dos contrafluxos multidimensionais anti-renovações, o suporte da amparabilidade extrafísica às ortopraxis. Na argumentologia, nós temos a tabela com 10 itens da confrontação entre a meia força e a força integral aplicadas à vivência intrafísica. Na taxologia, tem 2 categorias básicas de forças integrais. Na remissologia tem 15 itens, nós destacamos 5. Autossuficiência evolutiva, autovivência das prioridades, constância vital, força presencial, objetivo prioritário. Frase enfática. A força integral evidencia sempre maior inteligência e autopriorização por parte da consciência lúcida, capaz de despender os mesmos esforços, contudo, com resultados maiores e melhores. Você prefere acomodar-se à meia força ou já busca aplicar a força integral na execução da autoproex? Desde quando? Agora, perguntas. Nós já temos aqui 9 perguntas hoje. Tem uma amiga homossexual que acha a conscienciologia preconceituosa quanto aos gays e às lésbicas, depois de assistir alguns vídeos seus no YouTube. Foi então que fiz uma das tarefas de esclarecimento mais difíceis entre minhas amizades. Falei sobre a relação entre homossexual intrafísico e mutante extrafísico, na tentativa de ajudar e alertar quanto aos possíveis perigos pós-dessomáticos. Ela continua perturbada, bebendo demais, usando drogas, totalmente obcecada pelo aparelho sexual feminino, só fala em sexo e já faz estágio em psicologia atendendo pacientes. Como poderia ajudar a essa companheira carente, já que está tão antagônica quanto as verpões? Eu penso que o problema é mostrar os fatos com toda a lógica, racionalidade, ponderando com ela. Primeira coisa, se ela já está atendendo gente e ela está desse jeito, e bebendo desse jeito, está errado. Fala com ela que daqui a pouco ela vai ter que ser internada igual os pacientes que ela deve estar mandando para ser internada. Olha bem. E outra coisa, falar daquele princípio da assistência dentro da área da saúde. O menos doente ajuda ao mais doente, atende ao mais doente. Então, o ideal seria uma pessoa que não esteja tão doente para fazer assistência aos outros, senão
qual a autoridade moral, qual a competência profissional, qual o desempenho pessoal que ela tem para atender os outros, se ela está desse jeito. Pondera sobre isso. Agora, outra coisa, como é que uma pessoa se deixa dominar por uma droga, que é um produto bioquímico? Ela não tem cérebro? Pergunta para ela, você não tem cérebro? Quer dizer, encantou a pessoa com fatos óbvios, evidentes, lógicos. Isso é uma saída para você colocar no lugar. Agora, ó, quem bebe demais está assediada. Quando você está conversando com ela, pode lembrar que deve ter um regimento com ela. Porque alcoólatra sempre tem assédio extrafísico. É regra sem exceção. Quando a minha filha de 5 anos vai para a casa do pai e da madrasta, ela sempre volta irritada, levemente agressiva e com energia diferente. Faço EV, reavalio a minha ortopenserilidade e tento exteriorizar as minhas melhores energias para todos. Porém, nessa sexta, ela foi conhecer a família da madrasta, que é da Bahia e do Candomblé. Voltou com energia horrível, a qual eu nunca senti. Ao fazer o arco voltaico nela, eu comentei com a minha dupla que senti a presença de algo diferente e pior que o usual, o qual já é ruim, mas não consegui determinar e assimilar direito porque ela não ficou quieta durante o procedimento. À noite vomitou várias vezes e com muita quantidade, em muita quantidade. Os vômitos se repetiram durante o sábado. Sou médica, a examinei e não havia sintomatologia de gastroenterite bacteriana ou viral. Então eu a abracei e fiz EV abraçada com ela durante alguns minutos e repeti tal EV várias vezes durante o dia. Como protegê-la de tal assédio? O que fazer? A primeira coisa, evita o contato com a turma lá do Candomblé, né? É uma saída. A menina deve ser muito sensível. Lógico, e possivelmente ela é ectoplasta, então isso ainda piora mais. Por isso está sentindo desse jeito. O problema está não ficar quieta, isso aí mostra que o bloqueio energético é muito forte. Hein? 5. Ela falou ali, ó, quando a minha filha de 5 anos vai para a casa do pai e da madrasta. No livro Projeciologia, o capítulo que trata da terceira dessoma fala sobre o fim do 7º estágio da escala de autoconsciência. Poderia falar sobre esse estágio? Não. O melhor é você ler lá no livro que está falando da escala. Olha tudo, que é muito detalhe que tem. Tem que pegar no livro e ver. Tem uma escala lá, um capítulo inteiro sobre isso. É só olhar, com calma. Mesmo a Conscienciologia, não tendo caráter religioso, gostaria de saber do professor a importância que o Espiritismo teve em sua vida. Sua predisposição em aceitar a reencarnação ajudou no processo? Olha, eu aprendi muita coisa no Espiritismo, coisa que a gente deve fazer, e aprendi também muita coisa no Espiritismo, coisa que a gente deve evitar. Agora, isso em qualquer linha de conhecimento é assim mesmo. Agora, eu sou grato ao processo espírita. Agora, a minha predisposição não é bem reencarnação e nem espiritismo. Eu tive retrocognição antes de conhecer o espiritismo. Eu fui trabalhar com o espiritismo no catecismo espírita entre os 5 e 6 anos. Aos 3 anos eu já tinha retrocognição e já falava das coisas. E outra coisa, já vi as consciências comigo, principalmente na hipnagogia e hipnopompia. Isso era comum. Então, o espiritismo eu devo muita coisa, mas o meu processo extrafísico é do Zéfiro, é antes. É coisa antiga, vem comigo. É o problema da paragenética, é a holobiografia da pessoa. Agora, eu sou grato às coisas que eu aprendi, eu li muito. Li tudo que me caiu nas mãos sobre esses processos todos. Por isso é que eu sou bicho-papão no espiritismo, porque eu sou uma pessoa que conheci tudo e deixei tudo. Quer dizer, sem fanatismo, a gente mostra a realidade que a gente pensa. Meus avós, ambos com mais de 80 anos, moram há 32 anos em um apartamento alugado. Recentemente, a proprietária faleceu e o apartamento entrou em inventário para ser vendido. Desde então, os dois têm estado muito deprimidos e preocupados com a possibilidade da mudança nessa fase da vida.
Como o dinheiro guardado é pouco, eles querem a ajuda do filho, meu pai, para emprestar uma quantia e pegar um financiamento. Resumindo, a família precisaria se apertar e acabar com as reservas financeiras para comprar o apartamento. Seria mais importante fazer a vontade dos velhinhos, mesmo sendo um ato irresponsável financeiramente? Não, não é um ato irresponsável financeiramente. Atualmente, se souber arranjar um bom imóvel, é um bom investimento, não é? Pelo contrário, depende de saber onde é isso, como é que é. Em tese, isso aí está furado. Vamos com calma. Às vezes é melhor comprar um imóvel hoje, em certos lugares, por exemplo, vale a pena. Depende da pessoa saber escolher, de acordo, se vale a pena. Me preocupa também a possibilidade de gerar uma mágoa entre pais e filhos. Qual a sua visão sobre esse dilema? Não. A pessoa pode comprar e colocar no nome daquela pessoa que comprou, não precisa passar para o outro, ele deixa a pessoa morar lá. Qual o problema? Isso aí está mal contado, tá? Precisa de pôr um advogado nessa história para clarear mais os assuntos para vocês. Está mal contado. Poderia comentar algo acerca dos valores ciência, arte, misticismo, filosofia, construindo o patrimônio intelectual do homem? O processo todo é o seguinte: todas essas coisas, as linhas de conhecimento, são importantes, principalmente na questão da culturologia. Agora, de todas essas linhas de conhecimento, o que interessa mesmo é a ciência. O mais, você sabe, é o mais. É tudo secundário e não tem tanto valor. O processo é a ciência que tem valor. É o menos pior, como eu sempre digo. Por quê? Porque exige refutação, o processo é da pesquisa, então é muito sério. A arte, por exemplo, é um processo de imaginação. Então é um problema de subcérebro abdominal. Misticismo nem se fala, é um processo de total fanatismo. E filosofia é aquilo com a qual você vive tal e qual, porque é uma tapiação danada. É o problema de fazer chove no molha. E fica só nisso. O processo é a praticidade. A ciência é prática, objetiva. O que fazer, então? O que fazer quando, na hetero e autopesquisa, descobrimos que os trafores mais explícitos e perceptíveis pelo mundo social se tratam, paradoxalmente, de fraquezas da mente em exercício de emancipação? Como anular a necessidade dos mecanismos de defesa egóica na sustentação desses trafores? O problema todo é a pessoa fazer aquilo que seja mais cosmoético em favor dos outros. Coloque esse princípio na frente das coisas que todos os seus problemas vão começar a diminuir. A pessoa fraca intelectualmente investe na força ou vice-versa. A pessoa que intimamente gostaria de ser artista, mas não consegue, inconscientemente compensa no cientificismo ou vice-versa. Sim, e daí? Depende do resultado. Vamos ver a ficha, o saldo da pessoa. Seja lá onde que ela foi, o rótulo que ela deu, a linha de conhecimento que ela escolheu. Vamos ver a ficha. Vamos ver o que ela fez. E outra coisa, para ver esse saldo tem que ver a interassistencialidade. O que ela fez em favor dos outros? Página 17, enfatologia, a autoconfiança nos próprios poderes conscienciais. Como posso melhorar isso? Por favor, comente um pouco. O caso todo é o seguinte: estado vibracional, olha a sua energia e começa a ampliar a aplicação da energia consciencial na sua vida. Com isso, você amplia seus poderes conscienciais. Você vai começar a dar mais valor para os locais de poder, você vai dar mais valor para a prosêmica, você chegar, por exemplo, nos lugares antes da hora, para ver como é que é o holopensene do lugar. Você vai dar mais atenção para a si, diz assim, quer dizer, assimilação e desassimilação simpática das energias, e por aí afora. Se as coisas começarem, em pouco tempo você vai entrar na TENEPS. Quem o conhece sabe da seriedade que dedica aos estudos e às pesquisas, sendo referência para muitas pessoas. Lendo o livro Projeções da Consciência, no capítulo A Consciência Livre, me surgiu a seguinte indagação. O professor diz que Zéfiro apareceu para Emanuel Swedenborg e que esse interpretou como sendo Jesus Cristo. Existe a possibilidade do fato semelhante ter ocorrido com o professor no caso da consciência livre, ou seja, o professor ter interpretado erroneamente a situação e tê-la atribuído à consciência livre? Escuta,
Você acha que eu estava sozinho para ver a consciência livre? Você é bobo ou você é assim mesmo? Raciocina. O processo do Swedenborg estava sozinho, eu e ele. Agora, o problema da consciência livre, tinha um monte de gente extrafísica comigo, eu mesmo cito lá os nomes, o que você quer? Tirei dedução daquilo, com calma. Outra coisa, o que é que tem de fanatismo no meu processo de consciência livre? Tem? Observe o capítulo 60, vê se tem. Agora, ó, não misture as coisas. Aí aquela minha pergunta muito inteligente, você é bobo ou é assim mesmo? Raciocina bem, olha a comparação. Mas olha, estou de acordo, é muito bom você estudar desse jeito, é assim que a gente pesquisa. Tem que criticar, tem que questionar, tem que ir fundo. Muito bem, vai em frente. Olha o resto do livro, tem mais coisa lá. Olha lá um capítulo que chama aquele da monja, que eu falo, uma lição de fraternidade. Meu filho de 3 anos, ó, esse aqui já não é de 5, é de 3, tá? Meu filho de 3 anos me assusta em algumas horas. Ele fala que veio de um lugar onde os carros voavam. Ele não gosta de brinquedos, ele gosta de livros de astronomia. Tenho que ler para ele toda noite sobre Galileu, Kepler e coisas do gênero. Ele está sendo alfabetizado, noto que ele tem uma memória fantástica e facilidade para o inglês. Gosta de se vestir com alguma coisa da cor preta. Ele é muito agitado e diz que as pessoas têm a mente atrasada. Ele está sempre olhando para o céu à noite. Já marquei um neurologista para ele e um psicólogo. O senhor acha que isso é a imaginação dele? Ele, de fato, pode ter vindo de um lugar mais evoluído? Será somente uma mente muito criativa? Pode falar algo? Pretendo levá-lo para o senhor dar uma olhada nele. Tá certo, você traz ele aí que nós vamos dar uma olhada dela. Agora, ó, a primeira coisa é o seguinte, precisa de ver se ele é hiperativo, se tem hiperatividade. É a primeira coisa que tem que olhar aqui. Com 3 anos já está na hora de começar a mexer com ele. Agora, esse negócio de preto dele não está muito bom, não. E se vestir preto também é uma coisa para a gente examinar. Vamos ver, eu vou ver, porque o menino vem aqui, é bom a gente examinar bem as características, né? Esse processo de astronomia é uma boa coisa. Possivelmente ele pode estar lembrando da volitação. O processo dele é lembrança da volitação. Agora, seria bom trabalhar com ele, com todos os processos manuais, mas dentro do problema da eletrônica, do jeito que eu fiz com meu filho. Isso é bom. Uma outra coisa, já deram para ele um laptop? Tem que ser um laptop grande, não dá coisa muito pequena, não. A coisa grande, para ele dar valor. Isso é muito importante. Agora, é interessante isso do neurologista, do psicólogo. No caso dele, é bom ver o que é que se passa. E qualquer coisa, a gente vê esse menino. Quando ele aparecer, você fala, ó, esse é aquele. Aí a gente já vai poder entrosar com a ideia da criança. Quem é que está com? Tem alguém que vai ver a força integral? Ninguém está querendo gastar aqui, a força que tem hoje. Na fatologia, primeira e segunda linha, ali fala a busca da força integral. Busca da força integral aplicada à execução da PROEX. E depois a meia força. Eu queria saber o que é relevante nessa força integral. A força integral é o seguinte, é você colocar tudo que você tem junto, simultaneamente, ao mesmo tempo, fazendo a convergência de todos os seus esforços, desempenhos e potenciais, observando, objetivando a mesma meta. É o que eu procurei fazer aos 14 anos em diante. É por isso que eu estou aqui com essas coisas. Por isso que eu tenho um acervo de registro desse tamanho. Eu coloquei tudo para isso. Outra coisa, espiritismo para mim foi bico. Odontologia para mim foi bico. Medicina para mim foi bico. Viagem que eu fiz ao exterior foram bicos.
O meu objetivo sempre foi trabalhar com o processo extrafísico. Hein? Alô? Ela pode variar, né? Tem hora que você usa força integral, tem hora que daqui a pouco vai. Não, a força integral também você não pode. Por exemplo, eu não posso colocar minha força integral contra o arlindário. Está entendendo? Tem que. É dosado, só uma parte. E a força integral, nós temos que lembrar também que o seu estado vibracional é isso, é força também. Não é só a cabeça, não é só o seu posicionamento intelectual. A força integral aí é uma conjugação de fatores. Isso varia conforme a situação. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, Grace, é você fazer a confluência de todos os seus potenciais nas diversas áreas, porque todo mundo aqui é polivalente, é versátil. Então, é mais generalista. Então, você tem que condicionar isso tudo e fazer aquela convergência. Entende? Isso é que é a força integral que nós estamos chamando aqui. E outra coisa, dentro da autopriorologia, tem que ver o que é prioritário, o que é o essencial, o que é o melhor, o ideal para aquele momento evolutivo. Porque aqui, Valdo, a gente tem que pegar todos os itens e fazer também essa questão da priorização, mas com a maior eficiência possível. Lógico que essa questão aqui, a gente lendo assim, ela é óbvia, mas a questão é que na prática é que o negócio... Existe um fator que muda o processo dessa convergência. Qual é o fator? Eu vivo falando aqui. Qual que é o fator? Os fatos. Os fatos e parafatos é que orientam a sua investigação, o prosseguimento das suas pesquisas. Então, os fatos e os parafatos, eles têm poder sobre o seu processo da força integral. Eles, às vezes, vão mudar aquilo tudo. Não é por aí, você entrou no lugar errado, vem para cá. Então, essa renovação, aí no caso, ela é constante. Isso também tem que ser prioritário, nós não podemos esquecer disso. Então, nós não podemos ficar totalmente estagnados num ponto de vista, inertes, de braços cruzados, esperando que o maná do céu caia na cabeça. Isso é bobagem. O problema é o alto esforço da pesquisa, da investigação. Foi por isso que eu combato o processo de seita e religião, é perda de tempo. Porque não há pesquisa, a pessoa está estagnada no passado dela. Valdo, a complexidade maior é que no decorrer da vida, esses fatos, eles têm uma dinâmica, então você deslizar e operar em cima disso, parece simples, mas não é bem complexo. Né? É complexo, mas agora o problema todo é esse. Se você coloca tudo lá dentro, aí vem aquela pessoa e pergunta assim, mas como é que eu vou saber quais são as minhas forças para fazer a integral? Para isso tem a técnica das 5 horas de reflexão. Olha lá. Outra coisa, para isso tem o laptop, com os arquivos, tudo anotado. Coloca lá e vê, dê um balanço. Que tal fazer o inventário dos seus processos nesse ponto? Quando a gente fala aqui uma técnica que o povo cria um problema qualquer, seria bom a pessoa inventariar tudo que ela tem naquele momento. Ela deve ir para casa e inventariar, fazer o balanço. O que é? O que pegou? Por que pegou? Então, o que eu estou falando aqui é o trivial variado no mínimo, é arroz com feijão. Se a pessoa está contra isso, ela tem que ver por quê. Porque às vezes ela está comendo o quê? Madeira, farrapo, ela tem que trapo. Se encaminhar também em cima da autoproexometria. Ela tem que estar sempre medindo, testando, sei lá, não é isso também? Agora, o problema todo é que os fatos exigem a renovação. Então, a pessoa não pode também ficar parada. Ela estagnar, como eu estou falando, na inércia. Ela parou. Isso não pode. Ela tem que estar com trabalho. Ela não precisa ser hiperativa, ficar agitada, não é isso. E nem dispersa. É o contrário. Aí é que vem o paradoxo.
Vamos ler o paradoxo que está escrito aqui. Vamos ver só o que é que tem. É como se a gente só Aqui, ó, o paradoxo do aferramento flexível aos auto-objetivos prioritários. Veja bem, essa expressão, aferramento flexível. Eu estou com vocês, mas sou flexível. Nós, eu e vocês, temos que mudar todo dia. O que é, Grace? Não, é como se a gente só descobrisse se está com força integral ou meia força depois que já fez, porque se eu vou ter que avaliar os fatos... Se a pessoa começar a avaliar os processos desde já, ela vê se ela está com força integral ou meia força. Ela já vê isso logo. Então, ela já está andando, já está Ela já está caminhando, ela já está, vamos dizer, autoconsciente. A autopesquisa, que é a coisa mais séria da força integral. A melhor forma de medir isso... E a força integral que nós estamos falando é da pessoa. É muito importante a autopesquisa. Dela medir isso como consenso, uma proexometria. Se ela sabe, para saber se está com meia força ou força integral ou mais ou menos. Uma outra coisa. Lá pelas tantas, ela vai ver que ela tem força. Com isso, ela precisa ter muito cuidado do ponto de vista da cosmoética. Porque a maioria das pessoas não tem força nenhuma. É mais de 70%. É aquele negócio da pessoa impressionada. Eu fiz uma experiência uma vez. Se a gente chegasse e falasse um negócio para a pessoa, você está com um negócio na narina esquerda. A pessoa não tinha nada. No outro dia começava a aparecer alguma coisa na narina esquerda. Ela mesma criava o problema, que é o processo da somatização. Isso é um fato. Então, veja, as pessoas não têm essa força integral, porque elas são susceptíveis, elas são impressionáveis, elas são hipnotizáveis, elas são débeis, são tíbias em matéria de coisa. Por isso que tem as pessoas pusilânimes perante a proex, perante o parapsiquismo, perante o assédio interconsciencial. Então, o senhor pode comentar, dentro disso o senhor está falando, na sindromologia tem a segunda síndrome, a terceira síndrome, a repressão das próprias forças na síndrome da autovitimização. Pois é, a pessoa, ela não só reprime, mas ela praticamente anula, ela não faz força com as próprias forças. Você está entendendo? Ela adormece, ela ficar sujeita, submissa, genuflexa. Deixa a canga vir no pescoço. Isso é desconhecimento, né? Autodesconhecimento. Desconhecimento das próprias forças. Isso é ignorância forças, total. Mas veja, a maioria das pessoas que estão fazendo autovitimização sabem que estão fazendo. Uhum. E muitas acham que aquilo é mais inteligente. Uhum. É um erro. Sim. Tudo errado. Uhum. Tem gente que acha que a autovitimização é a favor. Agora, tem aquela pessoa que tem autovitimização, por quê? Tem um QI de 50. Isso é outra coisa. Entende? Já é diferente. Isso aparece, todo mundo vê que a pessoa tem um déficit mental muito sério, óbvio. Hein? Com a pusilanimidade também, né? Pois é, a pusilanimidade. Mas é que muita gente pusilânime é porque ignora o processo parapsíquico e não junta as coisas, a realidade, não junta os fatos. Se dela juntar os fatos com o passado dela, o que acontece? Entender esse problema do assédio que vem do passado, quando eles localizam e identificam a pessoa. Como é que é? Você conseguiu mudar o horário? Está trabalhando nesse sentido? Viva você! Então, aqui na CCCI, né, em função do desempenho da pessoa aqui dentro, também como assistência até fora, mas o que ela deve pegar o que para medir esse itinerário dela? Ele tá... Fazer todos os cursos mais importantes que tem aí sobre energia. Todos. E é muito curso que tem. Uma hora eu desejaria que alguém me levantasse os cursos que nós temos em Foz sobre conscienciologia, eu não sei quantos. De todas as ICs, tudo que tem. Inclusive o meu. Esse aqui é um curso, você sabia? Chama curso de longo curso. Eu desejaria ver como é que é isso. Pegando esse gancho que você falou aí, desse negócio de deslocalizarem a pessoa. Então, por exemplo, isso é cíclico, né? Ele localiza hoje, daqui a pouco vem outra turma, continua localizando, e continua, tudo é e continua. Aqui tudo é cíclico.
tudo, tudo. Se você pensar assim, as coisas melhoram. Tudo é cíclico. Por isso que eu vivo falando em reciclagem, ressexologia, ressex, recim. Vivo falando nisso, é o ciclo. E outra coisa, é a ciclologia. Vamos ver aqui, tem ciclologia nesse aqui? Eu nem sei, tem, ó. O apogeu de vitalidade no ciclo etário humano. Ó, esse está perfeito, bem em cima do lado. Eu estou na parte etária do fim. Você está no meio. Né? Agora, vamos ver aqui. Talvez o Tiago esteja iniciando agora. Aí, está vendo? Ele está iniciando. Provou. Acabou de comprovar que está. Ele nem está sabendo o que a gente está falando. Você está no ciclo etário inicial. A Grace está no meio e eu estou no fim. Não, ciclo etário. Olha aí, ciclologia. Olha aí no verbete que você vai ver o que é. Não, o apogeu não, coitadinho. Né? Não é tanto assim, né? Sem vitimização nenhuma. Né? Não é bem. Mas o apogeu pode ser com qualquer um. Por exemplo, a Grace em alto nível. A Grace tem muita coisa. Ela está no meio do caminho. Até chegar no 100. Eu não. Eu já usei até agora 3/4 da vida. Em 100 anos. Vocês não. Vocês estão tudo no meio ali. Ó. Agora o Tiago ainda está no primeiro quarto. Né? Vamos ver como é que fica. Então é como se cada reciclagem que a gente faz levanta aquela poeira de outros, que aí aquilo ali vai e chama. Não, mas o problema é esse não. A reciclagem, o que levanta a poeira, que vem os assediadores, é na hora que a pessoa começa a manifestar para fazer a execução mesmo da PROEX, para executar a PROEX. Isso é no início, porque depois ela dá um jeito. Os assediadores tomam conta dela, ela dá o descarte dos assediadores. Isso é só no início. Então, o problema depois sai. Agora, só se ela vai atrás, né? Só se ela se deixou enredar pela turma, isso é outra coisa. Mas o normal é isso não, geralmente é uma vez só, no início, quando a pessoa está começando. Valdo, aqui não é. Se o Marcir aparecer por aí, você me avisa. Professor, sim. Sobre os cursos que o senhor desejaria saber, a Unicim tem a lista, eu vou providenciar e trazer. Você arranja para eu ver aqui, por favor, para eu falar com a turma, porque atualmente eu estou defasado, não estou atualizado sobre isso. Sou formado em administração e trabalho com vendas. Não me sinto satisfeita com minha profissão. Estou me programando para fazer uma nova faculdade em farmácia. Tenho 27 anos e quando começo a me organizar para uma nova etapa, começo a pensar que não vou dar conta. Pergunto se isso é assédio ou eu estou colocando meia força em meus objetivos. Não, você está colocando meia força nos seus objetivos. Você está com 27 anos. Agora que você está começando sua vida, você pode fazer e vamos em frente. Viva a farmacopeia. Vamos em frente. Viva a farmacologia. É por aí. O caminho é esse. Você pode ajudar muito mais o povo. Crescendologia, a respeito do item, o crescendo, subcerebralidade, cerebralidade, paracerebralidade. Poderia explicitar como exemplo subcerebralidade. Se explicitar isso aí? O que é que vocês querem falar? Me dê aí uma dica. Quem é que vocês querem colocar? Subcérebro. Não, a rosa é do paracérebro. Você do cérebro. Agora, a subcerebralidade seria quem? Aqui, não tem ninguém aí, ó, de subcérebro aqui. Nós não usamos esse povo. A gente não aplica essa turma no trabalho. Subcérebro, quem é que seria? A gatinha seria só ela? Não, tem gente que quer gente. Vocês estão falando de gato, o povo está querendo gente. Então, como é que fica? Valdo, eu não falei que ela... O tiririca seria subcérebro? O tiririca, falando assim, né? Nós estamos nessa época. Eu não falei... A subcerebralidade. Tiririca... Agora, eu não falei que ela é subcérebro. Eu falei para ela explicar. É lógico que de entender que eu falei que ela Agora, a tiririca, você sabe, é praga. Está em todas, né?
Então, é uma coisa normal, a subcerebralidade. Agora, a cerebralidade é aquela pessoa mais ou menos ajustada com o mental soma, o discernimento. E a paracerebralidade é aquela que dá valor para os processos multidimensionais parapsíquicos. Posso substituir a palavra ressexologia por ressicologia nos textos que escrevi? Depende. O melhor é ressexologia. Olha bem, a ressicologia é quando a gente quer chamar a atenção de reciclo ou de ciclos de modo geral. Agora, a ressexologia é para fazer mesmo a ressex, no mínimo existencial. Em antonimologia, força parcial. Depois de anos apostando na força do próprio ego, isto é, da vontade pessoal, tem que me render à verdade incontestável de que não temos o poder absoluto sobre nossas vidas. Sequer detemos a maior parte. Somos, no máximo, coadjuvantes da nossa própria história e evolução, pois recebemos ajuda, e não é pouca, de nossos amparadores. Até que ponto isso é uma realidade? Em que ponto da consciência a força de vontade não atua, mesmo com a lei do maior esforço evolutivo e impotência máxima? Não, o que eu vejo é o seguinte: quanto mais você tem discernimento, mais autoconsciencialidade, mais hiperacuidade, mais holomaturidade, maior é a sua força integral. Então, por exemplo, a força integral de um serenão é um absurdo, porque ele já cuida e faz assistência para o continente inteiro. Pensa bem, isso é muito sério. Você já consegue o quê? Você já consegue assistir o quê? Eu, por exemplo, já consigo assistir a gatinha lá em casa. Já é um holopensene, não pode falar. Agora, você já consegue assistir quantas pessoas? Como é que é o seu holopensene? Como é que é a sua pequena multidão de assistidos? Isso tudo tem que ver. Agora, vai chegar um ponto que você vai assistir em maior número. Um evoluciólogo assiste já, é um trabalho multitudinário, já maior. Então, veja bem como é que é. Agora, o que eu vejo é o seguinte: uma pessoa que vai se render aos fatos apenas humanos da subcerebralidade, ela se auto-vitimiza. Isso está errado. Precisa de perguntar para ele se ela é masoquista. É a primeira coisa que a gente pergunta. Não pode ser assim. Tem que ter ânimo, bom ânimo, autoconfiança, autossuficiência. Por favor, esclareça. Ao realizar o arco voltaico em alguém, deve-se apenas exteriorizar a energia pelas mãos ou mais algum procedimento? Não. Você exterioriza pelo holopensene, é tudo que você tem. Coloca tudo. Aí é que é o caminho. Agora, as mãos, isso aí os amparadores, se você tiver assistido, eles canalizam, eles veem o que faz, como é que é. Agora, o problema é o seguinte: na hora que você vai fazer, é o seu holopensene com o holopensene da pessoa. As mãos é só para canalizar o foco, o núcleo, o megafoco da situação, mais nada. Volto aqui no ar. Aqui. Tá. Até que ponto a TENEPS é uma convergência para a força integral pessoal? Não é só convergência, é uma potencializadora da força integral da pessoa. Por quê? Divido o amparador e divido os assistidos pela pessoa. Isso tudo potencializa a força integral que ela dispõe. No caso, a autoprioridade e a priologia de modo evolutiva convergem para um contexto só. Tá. Agora, ó, só para te clarear, essa noite eu fiz um verbete que é novo, eu ainda não toquei nesse assunto nunca. Mas, indiretamente, isso já foi explicado de algum modo, entende? Então, o processo todo é interessante, a Directrix, que é o nome. Deixa eu escrever isso aqui, que isso aqui é de origem latina. Mas significa diretriz, tá certo? Mas eu vou escrever só para vocês terem uma ideia. Directrix. Ó, tem um C e tem um X no fim. Directrix. Agora, o que é a Directrix? A Directrix é o conjunto de todas
os esforços evolutivos, as técnicas conscienciológicas, magnas, aquelas maiores, que a pessoa vai direcionando conjuntamente para alcançar mais depressa a serenologia. Então eu digo, diretriz inicial, a prática diária da TENEPS. Diretriz final, quando a consciência é admitida no Colégio Invisível dos Serenões. Então você veja que a TENEPS é muito importante, é a base do processo, que ela desencadeia o processo. Você entendeu isso? Entendi. Agora sim, só uma questão. Depois eu vou conversar com vocês aqui, tá? Tá. Uma outra questão que eu queria colocar é o seguinte, vamos dizer que nessa vida humana foi a primeira vez que muitos de nós estão fazendo a TENEPS pela primeira vez. Sim, profissional, de forma mais técnica, isso pela primeira vez. Tá. Numa segunda oportunidade, do próximo curso admissivo e tal, qual que é o upgrade que vai aumentar com isso? Ou seja, porque olha, o senhor já fez TENEPS. Aí já vai ter o FIEX, já vai ter a semiconsciencialidade, você já tem o nível, por exemplo, do teleguiado autoconsciente. Isso seria extrapolações da semiconsciência teleguiada? Não é só extrapolação, você pode ter extrapolação agora. Lá já vai ser oficial, você vai ser o titular dessas condições. Entende? Entendi. É o caminho da evoluciologia, evoluciólogo. Isso aqui é uma escola de evoluciólogo. Entendi. Pensa nisso, é o caminho. Professor, sim. Aqui. Professor, na página 19, na tabela, o senhor podia falar um pouquinho sobre o complexo na meia força e a autodesperticidade na força integral? O complexo que dá depois a autodesperticidade. O complexo, ele ajuda a pessoa porque ela vê com mais calma, tecnicamente ou teatricamente, o resultado dos seus mega esforços ou alto esforços. Então a pessoa conseguiu o completismo existencial. Foi um trabalho que foi designado, que ela mesma admitiu, e ela conseguiu uma completude total daquilo. Isso aí vai dar muita força integral, para ela caminhar para a dispersidade, o desassédio permanente total. Esse é o caminho. Então, veja, é uma meia força inicial que dá depois uma força integral. É por isso que eu chamei aqui também, por exemplo, uma coisa séria. A TENEPS, aqui eu estou falando depois do FIEX pessoal. Agora, no caso, por exemplo, da Diretrix, a TENEPS é o início. E você participar como serenona do Colégio Invisível dos Serenões, já é a parte final da vida na Terra, dessa dimensão. É outra coisa. Isso eu nunca expliquei desse jeito. Agora, lá eu estou explicando com detalhes. O verbete tem lá uma série de condições, inclusive mais de 11, sabe, no detalhismo. Mais de 11 máximos. Explicando tudo. Directrix. Isso aí é uma palavra que eu criei que é para fixar, que é o jeito. Essa aí não tem jeito. Directrix. Eu nunca usei antes. Tem muito processo que eu já usei sobre diretriz, mas não directrix. Quais seriam as principais diferenças da diretriz e da força integral? Não, a força integral é você usar isso a partir da TENEPS até ser serenão o mais depressa possível. E eu falo lá o seguinte, diminuir os séculos para alcançar a serenologia. Esse é o caminho. Então, a conscienciologia vai ajudar muita gente. Não é só nós, só vocês, não. Muita gente depois disso. Pense bem que a maioria de vocês estão vendo pela primeira vez esse processo que nós chamamos de TENEPS. Sendo que a TENEPS é o primeiro passo para a serenologia. Então, vocês nem pensavam que existia serenão, gente. Está na cara. É o óbvio. Está certo? Mas a diferença básica que eu vejo aqui, que o senhor falou, é a diretrix é um conjunto de técnicas para você chegar lá. E o verbete de hoje é uma coisa de capacidade nossa. Né? Pois é, mas as técnicas elas ajudam
a ampliar, aprofundar e fortalecer, potencializar a força integral. É a dinâmica do problema. O caso é a diretrix, é o conjunto dinâmico da evolução para a serenologia. Entende? Isso eu ainda não tratei. Eu só posso falar nisso agora, eu só poderia falar nisso agora, não dá para falar antes. O verbete já está pronto. Só falta agora colocar etimologia, uma outra coisa, nós vamos pôr, está pronto. E ele é denso, é grande, tem muitos máximos de propósito, para chamar atenção em toda a área. Por quê? O problema é que tudo entra nisso. Da TENEPS até a serenologia, todas as nossas técnicas avançadas, magnas, elas entram. Tudo que você colocar está certo. Agora, o problema é um só. Evoluciologia, é a autoevoluciologia, que é a especialidade. A autoespecialidade. Não é essa aqui não, essa aqui é a autopriorologia. A outra é a autoevoluciologia. Entende? Agora, esse verbete eu quero, quando nós trouxermos aqui, nós vamos fazer um bom debate com ele. Tem muita coisa para a gente ver. Outra coisa, eu acho que eu devia de cobrar de vocês para dar esse verbete aí para a Apex. E está tudo mastigado. Tá certo? Mão na roda. Agora você vai ver direitinho o processo lá dentro. Agora esse nome, ele é bem em cima do lance. Diretrix. Ele é em cima do lance. Pode falar. Aqui pela definição, o senhor fala das autopotencialidades racionais. Eu fiquei pensando assim, a gente pode considerar o extrapolacionismo, porque é uma coisa que a gente não domina ainda, sendo parte da força integral? Não, extrapolacionismo são apenas, vamos dizer assim, surtos de relâmpagos, de clareamentos. Aquilo clareia temporariamente a pessoa. É o fogo de artifício para muita gente ainda. Tem que vir outras coisas. Ela tem que dominar aquilo. É um processo de amador. Então, o que não é dominado ainda, mesmo que... Pois é, não é dominado, ainda está fazendo careta, mas pelo menos a pessoa já tem, ela já foi induzida a refletir na existência daquilo. Já é alguma coisa. Ela já está começando a adquirir o grafo-pensene inicial de uma grande conquista. Pois é, como ainda está esboçando isso ainda, então, mas está esboçando, mas já consegue lampejos. Mas então a gente não pode considerar que seja parte da força integral. Extrapolacionismo é extrapolacionismo, não adianta forçar a barra. Ele é extrapolacionismo. Ainda é amador, não é profissional. É um surto. Ele é esporádico, ele não é contínuo. Isso é muito sério. Pessoal, a gente pode considerar que tem determinadas condições que aumentam, catalisam essa força integral pessoal, né? Por exemplo, assistência, né, que a pessoa faz, ou, por exemplo, uma das coisas que catalisam mais é a hiperacuidade, o discernimento. Em tudo. Que começa pela sua força presencial, aonde você está. Você já começa a dar valor para os detalhes daquele local, do ambiente, do momento evolutivo. Aquilo que eu estava falando, por exemplo, você começa a ver o que é o ponto essencial aonde você se manifesta. É o local de poder. Esse poder é a força integral. Não é um poder de manipulação dos outros, não é isso. É o poder da manifestação da sua assistência. A coisa muda. Esse poder é baseado no discernimento para você escolher, né, o local adequado de poder. Não é fácil. Está entendendo? Entendi. E é umas coisas engraçadas esse negócio, viu? É bom examinar isso, Max. Conforme o lugar que você vai, às vezes o local de poder é onde menos se espera. Às vezes é numa quina que está lá dentro de um ambiente enorme. Isso é só a pessoa com muita vivência para chegar lá. A localização, diagnóstico, identificação exata de local de poder, é preciso da pessoa, o ideal, ela ir para esse local antes. Eu estou te falando do ponto de vista prático, palpável, concreto.
Isso é seríssimo. Entende? Entendi. Agora, uma outra coisa, professor Walter, que eu estava pensando com relação a isso, é a questão, por exemplo, do paramicrochip. Né? Esse paramicrochip pode acontecer da pessoa, assim, ela nascer, né, com paramicrochip, ou ele, de repente, assim, em determinado momento da vida, ela atinge um estado de patamar de hiperacuidade, aí os amparadores colocam um paramicrochip nela. Acontece isso? É. Isso que eu queria saber, acontece essa condição? Às vezes ajuda, né? Não, ajuda eu sei que ajuda. Mas eu queria saber se acontece. Acontece. Tem. Essas coisas tem. Existe isso. Entendi. Meu marido é engenheiro, tem 36 anos, passou por uma fase de mudança e muito trabalho que o deixou estressado e cansado. Agora está com outra empresa e mesmo depois das férias não consegue dormir bem. Vem se sentindo cansado, parece estar fora de órbita. Atualmente vem se questionando se deveria pedir demissão para descansar e pensar o que deve fazer na vida, pois não está satisfeito com o trabalho, apesar de ser bem-sucedido profissionalmente. Ora, na dúvida, a gente deve se abster. Se ele está na dúvida, o ideal é se abster. Agora, para isso, é preciso perguntar, ele tem pé de meia? Ele pode passar uma temporada sem emprego? Isso tudo tem que ser aventado seriamente. Ele está com 36 anos, ele está com a crise da fase da execução. Entre os 35 e os 36, está na cara que o problema dele é esse. Essa crise todo homem e mulher tem, independente de menopausa. Entende? É um processo de trabalho na vida humana, o negócio é muito sério. Agora, ele está bem claro isso. Olha bem, se há pé de meia, o ideal é ele parar para pensar. Outra coisa, é bom ele fazer uma consulta, né? Fazer um check-up geral, isso aí é bom. Qual a diferença entre o infiltrado cosmoético e o teleguiado lúcido? O infiltrado cosmoético é aquela pessoa que entra num determinado empreendimento sem os outros saberem para fazer um trabalho em favor de todos, de uma maneira harmônica, positiva e cosmoética. E o teleguiado é uma consciência que é teleguiada à distância, dentro dos processos do maxi-mecanismo interassistencial. Os dois, se são cosmoéticos e estão bem ajustados ao que fazem, eles são positivos, evoluídos, etc. E tem essa afinidade em matéria da assistencialidade que presta. O que você queria? A pangrafia, ela seria a força total em relação à clarividência ou seria a força inicial em relação à cosmoconsciência ou nada disso? Não, ela tem, a pangrafia depende do nível que a pessoa está. Quanto mais avançadinha ou, vamos dizer, lúcida seja a consciência a respeito dos parafenômenos de modo geral, mais rica será a pangrafia que a pessoa vai ter. Tem pessoa que, às vezes, não pode ter uma pangrafia muito grande, porque ele nem sabe que aquele fenômeno existe. Está entendendo como é que é? Então, a pessoa precisa entender o que é a parafenomenologia. Mas eu poderia considerar que ela como uma força total, ou integral? Força integral? É força integral, sim. Ela é força integral. Naquilo que ela manifesta, era a maior, porque dentro daquele momento evolutivo, objetivando aquela meta da mensagem do fenômeno parapsíquico, ela é o máximo que aconteceu. Ela transcendeu as coisas. Por quê? Ela juntou uma série de fenômenos para mostrar a mesma meta, o mesmo fim, a mesma finalidade. Então, nessa linha, sim, ela não vai desembocar lá na cosmoconsciência, não. É outra Pode? linha. Pode? Não, eu não ponho a mão no fogo, que é isso? Por isso que eu fiquei na dúvida se ela era força integral ou se ela só ela força pode desembocar meia assim. força Por exemplo, chegar lá. vamos supor que a pessoa tem uma pré-cosmoconsciência. Ou o processo do extrapolacionismo, que o João estava falando, caminhando para a cosmoconsciência, pode ser? Outra coisa, na cosmoconsciência, eu já escrevi sobre isso já há muito tempo, há muitos anos já vem assim. Existem, às vezes, os primeiros vislumbres. Entende? Para acomodar a cabeça da consciência com a cosmoconsciência. Porque ela não pode, de uma hora para outra, ser, entendeu? Tem que ter extrapolação. Atropelada pela cosmoconsciência.
Isso, em vez de ajudar, piora. Tem que ter extrapolacionismo. Então, tem que ir com karma. É ego-karma. Tá. Senão, não dá, não. O negócio, a pessoa fica assoberbada. É como se o grog, ela ficasse grog, a bebida subiu a cabeça, ela ficou grog. Você está entendendo como é que é? E assim, a ponta da meia força para chegar nesse caminho aí, seria a clarividência mesmo ou seria o conjunto de... Não, é a clarividência, porque a clarividência também, ela é multifacetada, né? Ela é multifacética. Então seria clarividência... Ela tem muitas, você está entendendo, facetas. Você precisa de ver que tipo de clarividência. Quando se fala em clarividência, a gente tem que perguntar, o que você está falando com isso? Ah, entendi. Precisa de ver o que é que a pessoa viu. Então, é uma linha, clarividência, pangrafia e cosmoconsciência. Tem essa Isso, linha é por aí. Agora, veja, uma clarividência simples é a hora que você vê consciex, você como consci, vê consciex, mas de uma maneira nítida e que você soube interpretar, vamos dizer, totalmente certo, corretamente, a mensagem da clarividência. Então sai de baixo, isso aí já é uma grande coisa. Já tem uma série de condições positivas aí. Quem é que está com o microfone agora? Você? Aqui na parafatologia, na segunda linha, o senhor coloca sobre a potência bioenergética. Bioenergética derivada da autocosmoética. Para mim isso é meio óbvio, assim, eu entendo bem isso, essa condição. Mas eu queria entender melhor o porquê disso, assim, a natureza disso é que a pessoa é um amalgamento da pessoa, as energias imanentes. Qual que é o... Uma grama de cosmoética vale mais que 1 tonelada de anticosmoética. Precisa explicar mais? 1 grama, aqui, 1 grama de cosmoética, 1 grama. O povo gosta de falar né? Tem que falar sério. 1 grama de cosmoética vale 1 quilograma de anticosmoética, no mínimo. E às vezes vale 1 tonelada. Mas, assim, em termos das energias em si, é por conta de uma convergência das energias dessa consciência com as energias imanentes, é isso? É esse o mecanismo? Não, o problema é outra coisa? É que você tendo ou mostrando uma reação ou uma manifestação cosmoética, a sua capacidade de aliciamento com o fluxo do cosmos é maior. Então, a força integral, ela fica potencializada instantaneamente. Certo. Há uma integração. Nós temos que lembrar o seguinte, o fluxo do cósmico, ele é cosmoético. A partir disso, tudo fica melhor. Se você entrou nesse nível, tem lógica? É o caminho. Agora, todos aqui têm mais de 1 grama, tá? Eu tenho certeza. Isso é uma grande coisa, gente. Há 1 milênio aí para trás, eu não falava uma coisa dessa. 1 grama. 1 grama. 1 grama. Outra coisa, antes vocês estavam no gramado. Agora não, vocês já estão diferentes. Então, já não é mais capim. Hoje vocês estão comendo estrogonofe. Já é outra coisa. Eu perdi ali na hora que você estava falando com o Max, e não sei se você falou sobre isso. O local de poder, ele pode variar de uma pessoa para outra? Pode. Não. Pode variar de pessoa, não. É de local. De pessoa. O local. Se é o local de poder, acabou. Agora, varia de pessoa para pessoa, se a pessoa é, vamos dizer, apedeuta, ignorante do assunto. Aí ela pensa, não, aqui está melhor para a gente. Não, mas ali é melhor, olha só. Então, como é que fica? Um local que é melhor para mim pode... Por exemplo, um local de poder. Qual é um local, 2 locais de poder que tem aqui nesse salão?
Um é esse, o outro é aquele ali, ó. Já foi feito de propósito. Mas aqui então, está óbvio. Agora, vamos ver o terceiro local de poder. Tem os locais sérios. Esse aqui perto. Não, esse aqui perto, porque esse aqui você pode falar menos, mais baixo, mais alto. Pô, pode saber, pode não saber, isso aqui é muito mais sério. Administrativamente falando, um dos mais sérios é esse aqui. Não, mas o problema é que se encher tudo, aí só vai ver quem rodar. Vocês todos vão rodar se encher aqui. Quem vai ver sou eu, rodando. Senão não dá. Quem não rodar está no buraco. Rodou. Está entendendo? Pode ser outra? Mas olha, você entendeu isso aí até agora? O problema local de poder tem que ver o local. Agora, a pessoa tem que entender o que a gente quer dizer com isso. Dependendo da característica de cada pessoa, poderia ser que para um é melhor um, outro. Agora, ó, outra coisa. Você sabe que os padres andaram estudando muito isso. Então, por exemplo, no Vaticano, o cara que tem que decidir as coisas mais sérias, por exemplo, esse Papa, quando ele era lá, o grande inquisidor lá da Igreja Católica, ele ficava numa sala maior do que essa, e tinha uma mesa dele lá naquele canto. O cara entrava numa porta lá. Então ele tinha que percorrer aquilo tudo sem nada, e outra coisa, o pé direito dessa altura, até chegar nele. Então o cara chegava e olhava o cara lá na mesa dele e ele aqui. Aquilo já diminuiu. O cara até chegar lá, ele ia diminuir a situação. Chegar lá é um verme. Esse é local de poder com a psicologia aplicada. Aplicada em quê? Na freguesia. Entende? Aqui, por exemplo, ninguém aplicou a freguesia. Eu não fui contra a freguesia aqui, porque aqui não tem outro jeito. É o processo que está aqui. Uma coisa pelo contrário, aqui a gente está ajudando vocês. Vocês já pensaram se isso aqui não tivesse a subida nem a escada e fosse tudo no mesmo plano? Aí o povo ia ficar assim. Entende? O problema todo é esse. Então já foi feito para ajudar a plateia, o auditório, a assistência, a assembleia. O caso todo é esse. O que você queria, João? Uma pergunta a respeito da escala evolutiva. Eu tenho uma dúvida ainda na diferenciação da semiconsex e do teleguiado pelo seguinte: os dois já estão inseridos no maximecanismo, já tem um nível de dedicação, já estão integrados ali. Eu queria saber... Quem é que está integrado? Semiconsex e o teleguiado autocrítico. Sim, o que tem? Eu queria saber o nível de... Até que ponto chega o nível da semiconsciência que dali para frente passa a ser o teleguiado. Os dois têm uma dedicação tão... Vamos entender. Aqui, ó. O cara começa a fazer, uma senhora começa a praticar TENEPS. Ela já tem contato com o plano extrafísico, com assistência direta, e ela tem amparador. Mas o nível ainda é incipiente. São processos rudimentares. Ela, então, trabalha naquilo 2 décadas, no mínimo, e ela arranja um OFIEX. Ela aí já trabalha quase que junto do amparador projetada. A coisa já muda de figura. Então, ela já passou uma boa parte da situação dela para o outro lado, para outra dimensão. Então, ela já começou a praticar o processo da semiconsciexualidade. A semiconsciexualidade é justamente, ela está aqui, está lá, está aqui, está lá. Quem é o fiexista apenas, ainda não é assim. Ele está lá esporadicamente, é como se fosse uma extrapolação. Mas não é uma coisa contínua, não é uma coisa institucionalizada. A pessoa ainda não é titular da multidimensionalidade. Agora, na semiconsciexualidade, a pessoa já adquire isso. Aí, aquela pessoa que já era, veja bem, uma mini peça do maximecanismo, ela já vai conhecer o maximecanismo mais direto. Ela vai se entender, já vai saber os amparadores que trabalham com aquilo. Esse é o teleguiado. Por isso que a gente fala, teleguiado autocrítico. Ele tem autocrítica a respeito dele e sabe quem é, quem não é.
Por exemplo, o tenepsista, às vezes, ele nem sabe se você vai pedir, desenha aí a cara do seu amparador. Ele nunca viu, ele nem sabe direito. Agora, o teleguiado, não, ele já passou por essas TENEPS, entendeu? OFIEX, o processo da semiconsciencialidade. Você entendeu a diferença? Agora, você veja, isso sempre existiu na Terra, mas só agora que está sendo falado desse jeito. Essa escala evolutiva que eu falo, que parece ser tão bobinha, é uma das coisas mais avançadas de tudo que eu falo. Quantos anos eu estou falando isso? Nunca apareceu alguém para debater e liquidar com qualquer coisa ilógica que tivesse aí dentro. Até hoje nunca ninguém apareceu. Esses anos todos que eu estou apresentando isso aí. Só o Instituto tem 22 anos, não é isso? Pensa bem. Professor, o senhor só uma pergunta. O senhor já trabalha, já pensa em trabalhar ainda na subdivisão ainda disso, da escala, para aumentar dentro dela? Não, essa subdivisão você pode fazer de tudo quanto é jeito. Pode colocar dezenas de personagens no meio, o elenco é enorme. É a humanidade, né? É muita coisa que tem. Mas isso não interessa. O que interessa são esses pontos chaves. O que eu tenho que falar é aquilo que é o que interessa. O relevante, o importante. Porque vendo a escala como o senhor apresentava, na época ainda do Conscienciograma, daqueles outros livros, naqueles livros menores, já era mais simplificada. Não, ali você está dando para a pessoa entender. Esses manuais todos que eu fiz é para os jejuns, é quem está começando, é calouro. Mas o senhor não pretende ainda subdividir isso? Não, você pode fazer, faz você. Vê lá, está te interessando, faça. Isso aí pode ir infinito, muita coisa pode ser feita. Eu estou trabalhando hoje com a Diretrix. Isso é que interessa, eu estou indo para as cabeceiras, vamos para a ponta. O processo é o front da batalha evolutiva nossa. Né? Como acertar o alvo consciencial para onde devemos direcionar a nossa força integral? Quais os riscos de escolher um alvo que não englobe atitudes ou atributos necessários? O problema todo é discernimento. Por isso que a pessoa tem que fazer discernimento. Qualquer coisa tem 5 horas de reflexão. É uma bela técnica, um pouquinho demorada, mas ótima. Meu pai é colecionador de móveis antigos, relógios, cômodas, vitrolas, bidês e louças. Bidê. Aqui é um verdadeiro museu. E também tem um quartinho onde ele expõe na parede armas antigas, granadas, medalhas, a maioria dos objetos usados em guerras. Ele é radioamador e tem alguns rádios nesse mesmo quartinho. Posso fazer TENEPS por aqui? Ou espero minha saída definitiva para casa para conversar? Estou otimizando o ambiente do meu quarto. Escuta, quantos anos você tem? E quantos anos você ainda vai ficar por aí? É uma pergunta. Você viu que a turma reclamou, né? Só de eu falar, a hora que eu li aqui, fazer TENEP por aqui, urubu serva tudo, mas voe para outro pouso. Urubu, né? O urubu serve tudo e voa para outro pouso. Nos estudos e pesquisa que o senhor fez sobre a história da precognição, achou alguma ligação entre os métodos utilizados por Nostradamus e os utilizados pelos profetas do Antigo Testamento? Olha, existem algumas coisas que havia, que é o seguinte, o problema da fumaça. A fumaça, às vezes, ajuda no problema aí, que é igual nuvem, né? Então, ajuda na clarividência. Parece que o povo antigo usava isso, que aparecia os negócios assim, neblina, fumaça, etc. Talvez seja uma das únicas coisas que tinha. Faziam, né? O problema da neblina. Hein? Também, que era o processo dos vulcões. Em relação à evidência, qual a coisa mais séria para ser estudada? Autocrítica. Evidência precisa de muita autocrítica. Paulo, senão a pessoa não vai. Já que falou em Nostradamus, Nostradamus conseguiu ajudar muita gente, não conseguiu ajudar justamente quem estava perto dele, que foi a mulher e filha que morreram, certo? Em tese.
Foi o que foi acusado. Porque o problema é o seguinte, você não sabe do passado, né? Isso. Espera aí, deixa eu continuar. Outra coisa, peste é uma coisa que homem nenhum dominava, né? E o que é médico ajudar? Nenhum dominava. O que é o ajudar? Mas com a gente também acontece isso. Às vezes a gente consegue assistir um monte de gente e quem está mais perto da gente, a gente não consegue, entre aspas. O que você passou por isso também? O que aconteceu? Você superou isso ou você viu isso de outra forma? Começou a enxergar isso de outra forma? Porque às vezes o que a gente acha que é ajudar... A primeira coisa é o seguinte, é você não pensar mal de ninguém. Mas isso não é suficiente. Se você não pensar mal de ninguém, é super suficiente. Mas isso caminha vai tudo, clareia tudo, fica tudo melhor. A interassistencialidade predomina sobre todos os seus esforços e a sua força integral fica maior. Para poder compreender o processo, não para resolver. O resolver. problema é fugir daqueles que não compreendem você, para não criar conflito maior. Às vezes a gente saía francesa, de fininha, muito importante. Nostradamus era francês, ele saiu a francesa do problema, começou a viajar. Ele esteve em vários países, inclusive na Itália. Ele fez uma opção de pesquisa sobre o processo da natureza, que é o problema que eles vão fazer na Amazônia agora. Valdo. Isso é antigo. Aqui no, Valdo, no B. Pode falar que o principal, digamos assim, veneno da consciência é pensar mal de si própria? Olha, se não for, está perto. Se não for, está perto. Digamos assim, é o que tem de... Eu não sei se tem alguma coisa pior, mas sabe por que eu não sei se tem alguma coisa pior? Porque o pensamento ele pode ser muito forte. Né? Existe pensamento negativo muito forte. Porque às vezes... Pensamento derruba o pássaro. Isso é antigo, é da minha infância, eu já falava isso. Mas é muito mais sério, você mata o sapo. Pensamento é o pensene. Você mata uma pessoa só de pensar, você jogar energia em cima de um, você acaba com ele. Pensando contra si, quer dizer, é uma autossabotagem. Né? Se a pessoa não tem resguardo, ela não tem encapsulamento, autodefesa, segurança, profilaxia, prevenção, ela vai embora. Valdo, aqui no B, na página 18, binomiologia, você podia ampliar um pouco mais aquele binômio, os dois primeiros ali, ter força... O binômio ter força e fazer força. Isso, e o outro também... O binômio, autodisposição e autodisponibilidade. Isso aqui se equivale. O problema é o seguinte, tem muita pessoa que tem força, mas ela está de braço cruzado, vendo a banda passar. Não faz nada. Então, ela é morta. Ela é um vegetal. Entendeu? Agora, o binômio, autodisposição e autodisponibilidade. A pessoa tem uma disposição enorme, mas não está disponível para nada. Ela não é prestativa, ela não serve nada, não ajuda, não participa, não é voluntária. Ela não é uma mão na roda. Ela é uma mão no bolso. Aqui, segura a carteira. Mas e nesse caso, o que trava? Pois é, o travão é aí. A pessoa parou, está estagnada, está paradona, o que adianta? Resolve nada. É egoísmo? O que é o... Aí tem que perguntar para ela, né? A base é o egoísmo, mas tem que perguntar. Às vezes tem um trauma, uma coisa, ou outra coisa. Ela está, às vezes, com uma aspiração muito grande, um sonho dourado de consumo, que ela ainda não conseguiu materializar, ela só pensa naquilo. Ela está aguardando, está no stand-by, está na expectativa. Tem uma opção de coisa, precisa examinar, né? Aquele caso. Valdo, aqui está colocado um mito do Hércules, que é um mito quen da mitologia. Agora, é um mito da força, uma força mitológica boba. Agora, no nosso caso, qual seria essa força? Como é que se define essa força? Essa força, ela se define, do ponto de vista prático, pela força presencial. Entende? Isso é muito sério. Tem pessoa que mostra a força presencial até pela foto.
Você viu aquela foto que eu mostrei de Mário Palmério? Mário tinha muita força. Ele colocou o óculos assim, ó. Não quisesse nada. Mas olha lá a foto dele. Aquela foto foi muito usada nas coisas dele. Ele já tinha meia idade, o cabelo dele já estava começando a ficar branco. Mas isso é a força presencial. Até na fotografia pode aparecer. Agora, no teu caso, você tem uma sofisticação maior para medir a força dos outros, que é não, aura. aí a gente usa tudo que você sabe sobre energia, né? Agora, a parapsicosfera é que manda. Mas de você ver a pessoa já entrar Agora, em contato, Mário, você já percebe a Mário, força. ele me entendia sobre isso. Ele me conheceu, porque me conheceu menino, né? Eu fui para lá com 12 anos. E mesmo na foto você identifica a força. É. Agora, uma coisa séria, eu vou te falar, como é que esse negócio é sério, aquilo que eu falo, que consciência e energia não tem tempo nem espaço. Uma pessoa, por exemplo, ela está ao vivo na televisão dando uma entrevista. Eu sou capaz de ver uma opção de coisa e atuar em cima dela. Na televisão, seja onde for. Estados Unidos, em outro lugar, não interessa onde. Se o negócio é ao vivo, tudo na mesma hora, naquele mesmo momento, o negócio é terrível. Agora, ó, você pode influir no jogo de futebol. Você falou uma vez. Pensa bem. Uma vez que a seleção estava jogando, faz tempo. Não, falou isso você conversa com a minha mulher, ela que não, sabe. Eu não vou jogar energia, senão não, eles vão... Você conversa com a Graça. Não, você falou, eu vi. Conversa com a Graça, ela que sabe. Valdo. Não, o Flamengo não é isso. Você está falando uma coisa que já aconteceu. O João Carlos, que era o meu tio, que era casado com a tia Alcina, no Rio, que morava na rua Pedro Américo, o pai dele, que tinha todo aquele negócio do Palácio do Catete, aquela coisa toda, no início antigo do Império, era da família dele, aquilo tudo lá. Então, o Flamengo, ou a turma da família dele, são fundadores do Flamengo. Então, o João Carlos queria que eu, com toda a energia, entrasse para o Flamengo para fazer o Flamengo ganhar logo. Entendeu? Então, uma vez eu fui com ele, lá na Praia do Flamengo, quando tinha lá a sede, eu não sei se dá lá até hoje, não é mais, né? Mas a sede era lá, eu fui com ele, ele falou assim, nós vamos fazer de você um sócio remido. Eu falei assim, João Carlos, me inclua fora dessa. Não me ponha dessa, que eu não vou participar de uma coisa dessa. Mas fui lá, abençoei todo mundo que estava lá, julgando naquela ocasião. E outra coisa, ele também jogou nas coisas do Flamengo, quando era mais moço, por causa da família. Então, tudo era flamenguista. E o Flamengo, naquela ocasião, era muito forte, né? E a briga maior era com o Fluminense. O Fluminense era da elite, era o povo do pó de arroz. Então era um problema. E o Flamengo é que era a turma mesmo dos pés de chinelo, da plebe. Então era a plebe contra o pó de arroz. Era um problema. Agora, isso tudo aconteceu. O João Carlos é esse que a minha tia trouxe, que eu vi. Ele está bem hoje, numa boa condição, tudo. E ele era uma pessoa muito boa, o João Carlos. Ele procurava ajudar os outros, mesmo tendo a doença dele, porque ele era esquizofrênico, bem claro, não tinha saído daquilo. E outra coisa, estudou na Inglaterra, dominava inglês perfeitamente, uma opção de coisa nesse sentido, o homem era culto, mas esquizofrênico. De vez em quando ele entrava em surto lá, o negócio não era fácil. Entende? Por isso aí foi na fase que ele estava alegre. Ele gostava muito de mim. Ele gostava muito de mim por causa das energias. Eu mexia com ele e ficava bom. Você está entendendo? Quando eu chegava no Rio, era aquela alegria. Se deixasse, ele não me deixava. É igual o gato lá em casa. Não me deixa onde eu estou, está atrás. Sabe como é que é? O holopensene, baseado na assistencialidade, com a intenção de difundir a igualdade e humildade, abrange o holopensene assediador negativo? Não. O problema todo é o seguinte, assistencialidade não pode pôr humildade. Isso aí não dá certo, que dá para trás. Agora, igualdade, sim, é uma coisa correta.
Agora, o que é preciso de usar mais é modéstia. Isso é melhor na história. Agora, abrange um holopensene assediador negativo para ajudar. Mas não é a favor daquilo, ele é contra. Assistencialidade é para acabar com a assédio. Existe alguma vantagem do holopensene cosmoético em relação ao holopensene anticosmoético? Bolas! Cid respondeu uma pergunta dessa? Se eu chegar no lugar onde existem várias pessoas com pensenes anticosmoéticos, e eu estou com pensenes cosmoéticos, eu irei absorver esses holopensenes negativos? Depende de você. Eu terei que desassimilar depois? Depende de você. No caso, para limpar o ambiente, tem que haver essas absorções? Não, depende de você. Eu posso entrar no lugar e não ter nada. Eu estou encapsulado, blindado, nada me pega. Fim de papo, não tem nada disso. Aí depende de você. Agora, olha, eu estou vendo que você está muito por fora. Vamos estudar, porque seu negócio está muito ainda jejum incipiente. Entenda mais o que é estado vibracional. Começa por aí, que isso vai te ajudar. Faço TENEPS há 5 anos e sempre que me disponibilizo para fazer assistência na dessoma de alguém, normalmente são pessoas que conhecem intrafisicamente, familiares ou amigos, a partir da hora em que ocorre a dessoma, eu sinto muita pressão extrafísica, como se várias consciências estivessem na minha psicosfera. Eu já consigo perceber que ocorreu a dessoma por ter tido esse tipo de sinais. Fico um pouco obnubilada e com menos energia. Isso faz parte do serviço ou é um tipo de ressaca energética? Não. O problema é que você deve estar desenvolvendo, mas tudo indica que você está assistindo. Agora, não pode ficar você doente para fazer assistência. Quem faz assistência fica mais sadio ainda. Não pode sair doente. Os sintomas vão melhorando ao longo do dia até serem totalmente ultrapassados, mas fico na dúvida se estou a fazer algo errado. Podia comentar? Eu acho que o melhor para você é dominar a energia para você não deixar isso aí, porque se está demorando é um tipo de ressaca. A gente tem que sair do trabalho totalmente refeito, senão tem alguma coisa. Deixei a carreira de empregado e estou começando a trabalhar por conta própria com coaching e escrevendo cursos. Gostaria de saber se estou num bom momento para iniciar a TENEPS, pois já tenho um quarto com a cadeira e também um pé de meia para a questão financeira não ser problema. Olha, você agora tem que ver com o seu amparador, vê aí o que é. Dá mais uma lida no manual da TENEPS, né, para ver. Esse Papa atual foi inquisidor? Você quer responder? Ó? Faz favor, porque é a sua turma. Leva jeito, agora temos, sei lá. Ele foi inquisidor, sim, foi, totalmente. O homem foi da juventude hitlerista. Depois foi inquisidor mor, enquanto durou lá, porque agora eles acabaram com isso aí. Tem outro nome agora. Hein? Pois é, ele é que acabou com o Leonardo Boff. Processo. Nesta vida, agora de outras nem se fala. Né? Nessa vida, o que esse homem foi? Você ainda vai fazer uma pergunta dessa? Outra coisa, ele é chamado de nazista. Agora... Fala mais alto que a gente escuta. Agora o nome mudou, continua existindo a Inquisição, mas chama... Como é que é? A Inquisição ainda existe, mas chama Congregação para a Doutrina da Fé. Pois é, eu sei. E ele era o chefão disso aí, ele era o inquisidor mor. Ela continua nessa existindo, vida, só mudou de nome, oficialmente, na igreja. Por isso que é que deu conta do Leonardo Boff. E era a teologia da libertação, aquele caso todo, deram um jeito nele. O senhor já pensou em evocar a consciência de Apolônio de Tiana? Não. Eu não evoco assim qualquer coisa. Você está pensando o quê? Por pensar nele, o senhor notou a presença dele no seu ambiente intrafísico? Não. Evocar uma consciência é perigoso? Depende do que é, né? Quem é. Por exemplo, você pode me evocar, porque eu já vou te dar uma banana. Não vou aparecer. Estou brincando. Dependendo da situação, a gente pode ir lá. Paulo, aqui em cima no ar. Sim. Na página 17, em Fatologia, na segunda linha de cima para baixo, você poderia comentar a evitação do alto desempenho medíocre e a aplicação inteligente dos altos esforços prexológicos no tempo e no espaço? A evitação do alto desempenho medíocre. Como é que a gente faz isso? Se organizando, tendo disciplina.
melhorando uma planilha de trabalho assistencial que a gente faça, indo à Apex e aceitando lá os cursos e trabalhando com eles, sendo voluntário de alguma IC positiva. Isso tudo tira a pessoa do alto desempenho medíocre. Agora, a aplicação inteligente dos altos esforços pressológicos no tempo e no espaço. É só ver as orientações da Apex. Você quer falar alguma coisa? Na hora. O que a gente vê nesse caso aí, principalmente, é a questão de manutenção do megafoco. Evitar a dispersão. Então, um dos princípios aí que podem ser aplicados é a questão da convergência. Fazer a convergência. Esse que é o ponto. Quem é que você acha que seja esse? Quem? Ele acabou de chegar. É? Hein? Quem é que chamou? Porque você estava vendo os negócios dele? Ele apareceu e agora... A gente parece que incha, eu fico obeso com ele, a energia. É o processo do Ballon-Neumann. Quer dizer, ele tem facilidade na questão do Ballon-Neumann. Isso é uma coisa para a gente estudar. É muito característico no processo dele. A gente incha, fica obeso. Dá o edema do Ballon-Neumann. Entende? Professor. Você quer sentir a energia aqui? Olha aqui, quer ver? Deixa eu só captar. Aí, aqui. É bem grandona. Agora, ó. Meu coração tá bom. Você não está sentindo essa mangueira aqui que está caminhando bolas? Ela não é casca. Impressionante. Agora, ele dá, parece que você... Sabe aquela roupa de mulher que tem aquele negócio grandão? Parece que você fica tudo com aquela roupa, aquilo vai engordando você, aquilo vai ampliando, sabe? É aquele negócio do Michelin, o boneco do Michelin, aquele dos pneus, é aquilo. Você sabe o que é o pneu do Michelin? Aparece aqui. Ele é desse tipo. Não, ele chegou aqui nessa tertúlia, ele chegou agora, nesse minuto. Professor. Aqui, ó, página 18, paradoxologia. Foi falado sobre o paradoxo do aferramento? Eu toquei no assunto, mas a gente pode voltar em homenagem a Fafá. Muito obrigada. O paradoxo do aferramento flexível aos auto-objetivos prioritários. O paradoxo aqui é você ser totalmente apegado àquilo que você está fazendo, mas com flexibilidade para fazer uma reciclagem, uma renovação. Então, é o aferramento flexível aos auto-objetivos prioritários. Como os fatos estão orientando você, estão exigindo que você mude, você muda. Você está entendendo? De vez em quando você recicla. Não, vamos passar por aqui. Não, o viés agora é outro. Opa, entende? Tem que entrar por outro local. Como é que é? Isso aqui é que é o paradoxo. Agora, esse processo da potência da pessoa, a força integral dela, tem que caminhar para esse aferramento flexível. Vocês entenderam isso, né, de modo geral, né? A situação, o que é? Agora, os auto-objetivos prioritários. Olha como isso é sério. Tem a prioridade, porque esse verbete é justamente da autopriorologia. É prioridade. E outra coisa, só na remissologia tem autopriorologia, autovivência das prioridades, escala das prioridades evolutivas, mega prioridade, objetivo prioritário, princípio da prioridade compulsória, prioridade parapsíquica, priorologia, ranking da prioridade e verdade prioritária. Quer dizer, sobre prioridade, eu acho que nós já estamos dando um banho de energia e de ideias na enciclopédia. Só aí eu tenho uma dúzia de dados sobre prioridade. Esse é mais um, ó, tem que entrar lá. Tem mais.
É muito séria a prioridade. Professor, aqui, aproveitando a força, eu quero falar sobre a força integral, a questão do fluxo cósmico e aproveitando a presença do Hércules. O senhor falou que o Nostradamus... Ela pescou. Pesquei há muito tempo, ele está aqui, ó. Disso, né? É a cara dele, né? Força. Eu não ia falar, mas aí fica assim, né? É perfeito. O senhor falou que ele pesquisou sobre esse processo dos primatas, né? O senhor, agora, é o momento do fluxo cósmico que está voltando e retornando esse mesmo processo até aquela prioridade que o senhor deu, no dia 1º. Hoje, eu recebi um e-mail do Felipe, e ele colocando que o Juarez também está interessado, e a gente fez uma reunião na Evolucim com as crianças, e nós chegamos, não sei se tem coerência, mas gostaria que o senhor colocasse, que pode ter a ver esse momento da questão do elo perdido. As crianças se interessaram na pesquisa do Darwin, retornar esse sentido, e até a gente pensou, naquele evento da exposição do Felipe, a gente juntar novamente um filme sobre o Darwin, e também fazer caminhadas ecológicas, e um momento de pesquisa com as crianças também, que elas estão todas linkadas nesse momento agora. Então, tem tudo a ver, né? Muito interessante. Uhum. Vamos nessa. Então, aí ele me falou o seguinte... Agora, eu já pedi aqui para o nosso amigo que está aqui hoje, para ajudar lá o Felipe. Ele me falou que quer conversar, no caso, o senhor pode ver assim, o dia que ele vem aqui para combinar. Hoje eu falei com a Nara me pediu que é para esperar um pouco a exposição que vai acontecer do Dia das Crianças, depois nós vamos sentar para ver esse... Nós estamos aí. Eu pensei... Meu endereço é ali do lado. Eu pensei até num dia junto falar com o Alexandre, com a Magali também, uma ideia como o evento que ela fez do Festival de Inverno, né? A gente fazer o dia inteirinho no discernimento e ter vários eventos, o filme, debates, exposição. Viva Macacada! Só falando que a Sinvex vai começar agora as caminhadas bioenergéticas. Então, é interessante, porque aí você já pode incluir. Aproveitar. Nós vamos estar apoiando a Sinvex nisso, na caminhada da Via Forestalis. Então, nós queremos o apoio de todos os exercícios que quiserem entrar, né? A gente quer trabalhar em conjunto. Forestalis. Professor, só uma perguntinha, só para concluir. Qual seria a mega prioridade dos intermissivistas? Intermissivista é alcançar o complexo. Só? Professor Walter, eu estava, essa parte de evocação de Pensene, eu estava lembrando aquela projeção consciente que o senhor coloca lá no livro. O senhor foi para a Europa e viu pessoas fazendo evocações negativas, né, de determinadas consciências para influenciar elas numa decisão financeira. Né? Mas o que eu estava pensando é o seguinte, aquelas pessoas lá, por exemplo, elas ficaram assim, várias horas se dedicando só no pensamento a um determinado objetivo, que no caso ali é anticosmoético, né? Eu estava pensando do outro lado. Pior que isso. Não, mas eu estava querendo ver um negócio positivo, por exemplo. O efeito assim, de você pegar e ficar assim, 3 horas pensando só sobre algum assunto positivo. Como é que funciona esse negócio? Isso ajuda. Declareia, amplia, o óleo pensene melhora. Você higieniza o ambiente. Melhora de todo jeito. Agora, existe o negativo também, que piora, né? Precisa ter cuidado. Mas assim, por exemplo, vamos supor, a pessoa tem alguma meta pessoal da vida dela, né? Então, por exemplo, funciona a pessoa pensar naquela meta que ela tem, tudo cosmoético, para atingir ela. Pensar sempre o positivo. Quando a pessoa pensa no negativo, tudo dá para trás. Eu sei, pessoal, mas o que eu estou falando é assim, ó, a gente no dia a dia, você pensa, eu quero atingir aquela meta, até faz um planejamento que você se envolve no holopensene daquilo e tudo. Mas essa postura daquelas consciências lá é outro nível, né? A pessoa para tudo e se dedica em pensamento durante horas só a um determinado objetivo. Não, o problema é isso que eu quero entender. Concentração prioritária na meta básica. Isso aí é que ajuda. Sempre ajuda. Não há dúvida que é.
E vem os auxílios extrafísicos, de tudo quanto é jeito, de onde você menos espera, às vezes vem. Se a intenção é boa, com objetivo produtivo, em favor de muita gente, o auxílio aparece na hora. E agora, com a Reurbex, esse processo de auxílio ele foi intensificado. Existe mais. Gente, vocês não viram o tanto de amparador que aparece aqui, assim, tudo de uma hora para outra? A gente não tinha contato nem nada. Vocês pensam que a minha vida toda foi assim? Não. Aqui tem muito mais, intensificou muito mais a vinda dessas personalidades. Isso é seríssimo. Agora é lógico, somos nós. O problema não sou eu, somos nós. É o ambiente, o holopensene que foi criado. A gente poderia dizer, então, que, em última análise, a falta de uma solução, da gente não encontrar uma solução, decorre da nossa falta de cosmoética? Às vezes, mas às vezes não é bem, não. Às vezes é ignorância mesmo. Por exemplo, às vezes a pessoa está querendo uma coisa que o ideal é que aquilo não aconteça, porque aquilo é negativo, ela ainda não viu. Da ignorância dela. Então não acontece de propósito, é uma bênção. Eu já encontrei com um monte de gente e falei assim, olha, ainda bem que aquilo não aconteceu comigo, senão seria muito pior. Eu estava errado. A minha aspiração era totalmente nociva, patológica, ignorante, burralda, burrilda e burroide. Tem gente que reconhece isso tudo. Escapou. Agora, aí a pessoa vira para mim e fala assim, pois é, agora tem uma certa autoculpa, porque eu esconjurava os amparadores que tinham esquecido de mim. Sendo que não era. Eu estava fazendo o melhor para a pessoa. O melhor era não fazer nada, aquilo não devia de entrar ali. Agora, isso ocorre com respeito a empreendimento, assistência, profissão, dupla evolutiva. O cara veio para mim e falou assim, Valdo, eu quero te agradecer uma coisa que você me falou sobre aquilo lá, daquele negócio, da moça, aquele negócio todo. Olha o que aconteceu. Aí começa a tecer o drama, o que houve depois. Mas ele tinha escapado, porque eu falei, não entra nessa. O negócio deu tudo para trás, o negócio é muito pior até do que eu tinha previsto. Entendeu? Então ele veio me agradecer. Oh, foi o máximo. Salvador da pátria. Você é o meu Sassá Mutema. Eu falei assim, é uma vovozinha. Então, isso tudo a gente tem que ver, você está entendendo? Que às vezes tem que ponderar muito, que às vezes a gente está querendo uma coisa que não é o ideal para nem gente nem para os outros. Professor Valdo, agora há pouco, quando estava se falando da reurbanização, eu relembrei uma frase que me veio hoje na TENEPS, que os tenepsistas seriam os garimpeiros das minas de reurbanização. E até agora ainda estava pensando que significado tem isso. Agora que ficou claro para mim esse trabalho mais intenso da reurbanização extrafísica. É o caminho, o reurbanizador. Que trabalheira. Caminha por aí, não há dúvida. É o jeitão. Quem é que está com o microfone? Tem mais alguém aí ou não? Então eu vou pegar aqui para falar sobre o confronto meia força e força integral. Meia força, do ponto de vista da política, partido político e universalismo. Muda tudo, hein? Negócio sério. Deixa eu ver o outro aqui. Artigo técnico e livro técnico. Cadê o verbete? Cadê o livro? Agora, teoria e verbação. Essa também é terrível, né? Teoria e verbação. Arte e ciência. A priorismose e ressex. Complexo e autosperticidade. Obra inicial e mega gescom. A obra-prima. Artigo técnico e o livro técnico. Artigo técnico é uma meia força. O livro técnico é a força integral.
Qual referencial? Olha o referencial. E eu confio em vocês entenderem bem isso aqui. A obra inicial em Mega Gescom. A obra inicial a gente não está especificando o que é. Pode ser muita coisa. Não. A hora que você põe a cara de fora é que você colocou o colar cervical, é isso? Esticou o pescoço, não. Dizem que todo mundo que tem o nariz arrebitado precisa de colar cervical. E fica olhando assim, ó. É soberba. Então entra o colar cervical para ver se dá um jeito no cara, acertar o pescoço, para ver se o cérebro melhora. Colar cervical é o máximo. É o máximo. Funciona. Professor. O Tiago vai falar. Então, vamos, cessa tudo que a antiga musa canta e decanta, porque o Tiago vai falar. Vamos, Tiago. Então, eu queria saber acerca do local de poder. Sim. Quantas OFIEX você considera ter na CCCI? Quem sou eu para saber? Não sei. Pergunta para os ofiexistas. Entra no caminho de São Tiago para você saber. É o jeito. Não é isso? Vamos ver o que dá, né? Professor, aqui só com relação a essa tabela, o número 4, né? Sim. O senhor fala de complexo e autodesperticidade. Sim. O senhor poderia aprofundar a questão da autodesperticidade? Complexo é o completismo de uma proex da pessoa de uma vida. A autodesperticidade é para sempre. É para todas as vidas daí em diante. Acapite? O momento que a consciência se transforma em... O momento que a consciência passa a ser livre, só de mental soma, como complexo é uma vida só. A autodesperticidade é para sempre. A força integral, até mais do que integral, né? Põe força nisso. Né? Então é quando ela deixa o psicossoma. Não, não tem nada a ver com isso. Não confunda. Olha bem o que é. É a autodesperticidade. O seu processo de autodefesa, de discernimento, aumenta. A interassistencialidade se expande. Sim. Então, o complexo da próxima vida vai ser melhor do que o atual, porque a proex vai ser melhor. Uma proex mais expandida, cosmovisiológica, enorme. Né? Qual a relação da sexualidade, da satisfação sexual com a força integral? Pergunta para a pessoa se ela precisa disso. Sempre ajuda, né? Porque o sexo, ele é sexoterapia. Ele relaxa a pessoa, acalma, harmoniza órgãos e sistemas do corpo. Isso ajuda. Aumenta a força integral. Mas depende. Tem gente que só pensa nisso, aí vai tudo para o buraco. Vai tudo para... Estraga tudo, piora tudo. Você está entendendo? E da pessoa pensar como é que é. Agora, do ponto de vista geral, existe a sexoterapia. O sexo ajuda. Pensa nisso. É terapêutico. Pode ajudar a pessoa. Agora, como assim perguntar se a pessoa precisa? Está do equilíbrio. Aumenta a harmonia. Uma pessoa carente sexual é presa dos assediadores, vítima dos assediadores. Uma pessoa sexualmente harmônica, homeostática, sadia, salutar, a força presencial é muito maior, força integral aumenta. O que você acha? É lógico? Quem é que está mais aí? Você não falou nada hoje, já é 2 e lá vai fumaça. Não houve nada da sua parte, nenhum pronunciamento. Professor. Agora, Marcílio, falando aqui dos seus dados, eu acho que aqui o problema todo é falar sobre
o processo da manifestação que você está procurando, vamos dizer, de autocompreensão da energia. Pensa nisso para colocar o nome disso aqui. Autocompreensibilidade do processo das energias. Pode falar. Em relação à força presencial, eu fiquei pensando sobre os líderes anticosmoéticos. Como que funciona? É calcada só na energia da pessoa? A energia com os assediadores, né? A tendência do líder anticosmoético é caminhar para a ditadura. A ditadura é baratrosférica. Então, tudo é contra a pessoa, tudo piora. Agora, ela nunca está sozinha. Tem sempre gente junto. Negativo. E esse padrão desse líder anticosmoético, ele ressona com todas as pessoas que se deixam manipular, é isso? É isso. Sempre é assim, os afins se atraem. O caminho é esse. Então, por exemplo, ser líder por ser líder não quer dizer nada. Precisa saber a qualidade dessa liderança. Isso é a força integral. É o rapport da pessoa, o carisma que ela tem, quais os interesses, a intencionalidade dela. Isso tudo influi nesse aspecto. E no caso desses assediadores, assim, que tem muito domínio do processo bioenergético, como é que funciona? Como é que eles chegam nesse ponto? Eles chegam pelo seguinte, a pessoa, por exemplo, se ela exerce um cargo, vamos supor que ele seja governador. Na condição de governador, ele tem um amparador natural, um titular que ajuda. Mas vamos supor que ele não permite. Ele é autocentralizador. Ele é totalitarista. Ele é autocrata. Autocrata quer dizer ditador. Tudo vem a mim. Você está entendendo? Num caso desse, ele barra, ele trava a assistência que o amparador pode dar para ele. Você entende? Então, aí, os assediadores deitam e rolam. Porque o assediador tem afinidade com aquelas ideias egocêntricas que ele alimenta. Com isso, tudo vai por água abaixo. Então, os políticos, tem aquele político que é bem assistido, tem um político que é mal assistido. Os mal assistidos são esses que têm ficha suja. E hoje já tem até o nome, ficha suja. Todos eles são mal assistidos. E você olha que eles são. Olha bem o cara quando está falando, etc. Assim, o instantâneo deles, você vê que ele é. Só de olhar o jeitão, você já vê que ele é mal assistido. Tem muito disso. A pessoa não nega o que ela é. Quem tem olhos de enxergar, sabe tudo o que tem na outra pessoa. Que é o processo da parapsicosfera. Entende? Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 49 assinaturas no livro de presença, 29 perguntas presenciais, 23 perguntas respondidas online, 26 votos presenciais, 12 votos online. Hoje temos 2 recados, Neida, repreendência, e Caio, introdução, curso, introdução a Proexis. Antes, um aviso, principalmente para os teletertulianos, visando melhorar o serviço da transmissão das tertúlias. Na segunda-feira, dia 11, criaremos o canal Local Web, que é um dos 2 canais disponíveis hoje no site, para um novo sistema. Nos próximos dias, traremos mais informações para possibilitar aos atuais usuários da Local Web nos ajudarem a identificar eventuais problemas com a migração. E antes, Eduardo vai falar sobre amigos da enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. Nós estamos com as vendas dos kits da enciclopédia, agora acontecendo aqui na recepção do CAEC. Então, estamos aceitando os 3 cartões, Visa, Max, Master, inclusive cheque e o pagamento em dinheiro. Nós estamos com 25 vendas, tá? Faltam apenas 50 kits para finalizar. Lembrando que nós vamos vender, na verdade, 75 kits, tá? Que vão estar à disposição de todos. E um outro recado importante em relação à renovação do programa Amigos da Enciclopédia. Agora, no mês de outubro, quem teve a sua inscrição expirada, nós estamos convidando a fazer a renovação. E lembrando que no final do ano, nós teremos o sorteio de 2 aparelhos Kindle, aqueles book readers. Nós
compramos nos Estados Unidos e vamos sortear aqui entre os amigos da enciclopédia no final do ano, em dezembro. Ok? Obrigado. Boa tarde a todos. A Reaprendência convida os interessados a participar da primeira semana da Reeducação Consciencial, cujo slogan é Reaprender para Reeducar. Este evento vai acontecer no Discernimento, no período de 8 a 16 de outubro de 2010. Essa semana, gente, a maioria dos eventos estão com todas as vagas preenchidas, com exceção de alguns eventos, por incrível que pareça, são os gratuitos, né? Então, 11 e 12 de outubro, por exemplo, nós temos vários seminários que falam a respeito dos pensadores da educação, e esses ainda têm vagas. As palestras que ocorrem na parte da noite também tem algumas vagas ainda. E o curso do professor Marcel restam poucas vagas. É importante lembrar que ele vai falar sobre descrenciologia como processo de reaprendência. Entre os tópicos que ele vai abordar, ele vai falar da falaciologia, do anti-universalismo e de manipulação consciencial. Então, quem tiver interesse nesse curso do professor Marcelo e também nos demais eventos, por favor, realizem suas inscrições na recepção do CAEC ou entre em contato pelo telefone 3525-2652 ou ainda no site www.reaprendência.org. Estão todos convidados. Boa tarde a todos. Em nome da Apex, venho aqui para convidá-los para a próxima segunda turma do curso de Introdução à Programação Existencial em EAD, à distância. A primeira turma finalizou ontem com mais de 56 participantes. Foi um curso que foi muito comentado, os alunos participaram de fóruns de discussão, ampliaram as questões durante as aulas presenciais. A próxima turma se inicia no dia 18 de outubro, tem duração de 4 semanas, onde esses debates acontecem, as dúvidas são tiradas no decorrer destas 4 semanas. Hoje foi falado muito da questão da autopriorologia. Então, para quem está interessado, quem busca aí identificar o sentido da vida, o papel no mundo, é um curso bem direcionado. É um curso introdutório e quem quiser mais informações pode acessar o site www.apexinternacional.org/introdução. Estão todos convidados. Obrigado. O verbete eleito para amanhã é Jogo da Religião, especialidade holomaturologia. Obrigada e boa tarde a todos.